Eu gosto de dizer que Jesus não queria a igreja, Jesus queria o reino de Deus, mas a igreja é o que a gente conseguiu dar para ele. Eu gosto de dizer que Jesus não queria a igreja, Jesus queria o reino de Deus, mas a igreja é o que a gente conseguiu dar para ele. Temos aqui mais um bloco de frente com o padre superstar Fábio de Mello. Nós voltamos em seguida. Jesus se identifica com a igreja. É isso que está lá na conversão de Paulo. Existe uma ligação íntima entre Jesus e a igreja. Como? O próprio Jesus está dizendo aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. São Paulo estava colocando quem na prisão? Jesus? Não. Para Saulo, Jesus estava morto, sepultado. E os discípulos tinham roubado o cadáver dele e inventado a lorota de que ele tinha sido ressuscitado. Quem Saulo estava perseguindo eram os cristãos concretos. Uma luz atinge Saulo e uma voz diz: por que me persegues? Me persegues. Enquanto Jesus perseguia quem? A igreja. Perdão, enquanto Saulo perseguia quem? A igreja. Perseguia a igreja homens e mulheres frágeis e pecadores como eu e você. Então, veja só que aqui nós temos uma revolução eclesiológica, ou seja, na identidade da igreja. Nós vamos contar a história da igreja. Mas para contar a história da igreja, nós temos que entender o que é a igreja. E igreja, segundo o que Jesus está colocando aqui nos Atos dos Apóstolos, a igreja é, de alguma forma, uma continuidade na história de Jesus. A igreja, portanto, é uma continuidade ao longo da história do fenômeno do mistério, da encarnação. O que é encarnação? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho se fez homem, se encarnou. E quando ele se encarnou e veio a esse mundo, ele deixou ainda o seu corpo na história. E esse corpo chama-se igreja. É isto que São Paulo tenta explicar quando ele, na primeira carta aos Coríntios, criou aquela analogia do corpo de Cristo, não é? Ou seja, na 1 Coríntios, no capítulo 11, São Paulo fala do corpo de Cristo na Eucaristia, não é? Na Santa Missa, em que ele diz assim, que na última ceia, Jesus foi e deu o seu corpo. Veja só, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo entregue por vós. Pois bem, aqui ele está falando do corpo de Cristo. No capítulo 12, ele deixa de falar do corpo de Cristo na Eucaristia e começa a falar do corpo de Cristo, que somos nós. Veja, é uma forma que ele encontrou de explicar aquela experiência que ele teve lá da conversão dele, lá atrás. Ele diz assim: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, capítulo 12, versículo 12, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ele tinha acabado de falar dos dons das manifestações do Espírito Santo, os carismas. Fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. E aí ele vai e começa a explicar. Um é olho, o outro é mão, o outro é pé, o outro é braço. E Jesus é a cabeça desse corpo.
Vejam a analogia que ele está usando. E depois, o capítulo 13, só para não esquecer, ele vai falar da caridade e do amor. Portanto, Espírito Santo e caridade. A caridade é o próprio Espírito em pessoa. Ali no meio está a doutrina de São Paulo a respeito do corpo de Cristo. Então vejam a encarnação. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Nós temos o quê? O fenômeno do corpo de Cristo na Eucaristia, o fenômeno do corpo de Cristo na Igreja. Leve a hóstia consagrada, eucarística, não é? Para o laboratório. Ponha no microscópio. O que é que você vê ali? Nada. Você vê pão. Acabou. Não tem mais nada. Você não vai ver o corpo de Cristo ali. Você não vai ver Jesus. Cientificamente falando, se você for analisar a hóstia consagrada, você não vê ali o corpo de Cristo. Você precisa ter fé. Não é? É claro que Deus fez milagres ao longo da história para mostrar que essa história de que Jesus está presente na hóstia consagrada não é a história da carochinha. É um mistério verdadeiro. Nós temos milagres extraordinários, milagres eucarísticos. Não é? No nosso site você encontra aí o milagre eucarístico de Buenos Aires, não é? Que está aí, contemporâneo. O próprio Papa Francisco, quando era arcebispo de Buenos Aires, foi quem mandou investigar um milagre eucarístico. Ou seja, ao longo da história da igreja, tantas vezes a hóstia se transforma em carne, a hóstia se mancha de sangue, a hóstia sangra, para mostrar, é verdade, não é faz de conta, não é de mentirinha, é o corpo de Cristo, é a presença dele. Mas também essa presença de corpo de Cristo está na igreja. É verdade. São Paulo experimentou isto. Caiu no chão e Jesus disse, me persegues. Mas quem que eu persigo? Eu persigo a igreja. Homens e mulheres pecadores. Então o que acontece é o seguinte, não adianta você levar a hóstia para o laboratório que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Não adianta você levar a igreja para o estudo sociológico e histórico que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Aqui está o problema. Então, se nós vamos estudar a história da igreja, nós temos que estudar sabendo qual é esse objeto que nós estamos estudando. Estamos estudando o Cristo vivo ao longo da história na sua igreja. Por isso, quando você vai estudar a história da igreja, você não vai começar estudando a história daqueles membros que foram amputados do corpo de Cristo. Você não vai começar estudando a história da igreja estudando a história de Judas. Entende? Você não vai estudar a história da igreja estudando a história dos cafajestes que traíram Jesus e que são exatamente não igreja. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Que pega os erros, que pega os traidores da igreja para começar a estudar a história da igreja. É como se você quisesse fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que caíram. Mas você não pode fazer uma história da arquitetura, toda ela baseada em prédios que ruíram. Você vai fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que deram certo. Então, se você quiser fazer a verdadeira história da igreja, você vai ter que fazer a história dos santos. Homens e mulheres que viveram a santidade. E atenção, acho que nós precisamos aqui esclarecer o que é santidade. Porque hoje em dia a gente trata com muita leviandade esse assunto, santidade. A gente acha que santo é um cara bonzinho. Ah, eu sigo os 10 mandamentos, eu sou santo. Não. Eu estou falando santidade aqui de uma forma, pessoas que chegaram a um estado de perfeição. Isso aconteceu historicamente. Eu sei que os protestantes não acreditam nisso, porque os protestantes não acreditam na igreja. Querem acreditação em Jesus, mas não acreditam na igreja. Eles acham que a igreja é uma invenção humana. Como que eles explicam que Jesus era perseguido na igreja? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não me pergunte, você vai perguntar lá para eles, mas para mim não sei. Veja, primeiro vamos explicar o que é irenismo. Irenismo vem do grego irene, irene quer dizer paz, não é? Então, irenismo é uma atitude religiosa
em que as pessoas, a qualquer custo, tentam reconciliar aquilo que no fundo não é conciliável. Bom, isso me dá a ocasião de falar daquilo que é um justo ecumenismo. Existe um ecumenismo justo e santo. O que é o ecumenismo justo e santo? O ecumenismo justo e santo é aquele que quer promover a unidade, não é, daqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esta unidade, ela não é às custas da verdade e nem ela é promotora de irenismo. Por quê? Porque a primeira coisa, o primeiro passo para um justo ecumenismo é nós entendermos a nossa própria identidade. Se eu vou dialogar com você, eu, em primeiro lugar, torno mais claro quem eu sou, tentando expressar para você qual é a minha fé católica. Então, veja só, isso que eu estou fazendo aqui, dialogando com esse nosso irmão evangélico protestante, isso aqui é ecumenismo. Ecumenismo em que sentido? Eu estou expondo a minha fé católica, não é? E eu estou demonstrando para ele como é que eu enxergo a identidade dele. Então, a partir disso, surge diálogo. Alguns protestantes vão querer esclarecer, dizer, padre, não é bem isso que nós pensamos. Então, nós começamos a dialogar. Isso é bom, isso é coisa boa. Olha, a primeira dificuldade nossa dentro do catolicismo não é que nós precisamos de conversões, nós precisamos de excomunhões. Ou seja, nós precisamos de gente que saia. Gente que está atrapalhando, gente que cospe no catecismo da Igreja Católica, que pisa em cima do direito canônico, que arrebenta com o missal, que abomina tudo aquilo que é catolicismo. E está dentro da Igreja Católica. Mas, meu irmão, se você quer ser protestante, mas que o seja fora da Igreja... Não, os anátemas e excomunhões, gente, são instrumentos que a Igreja... que os concílios e que os papas usaram contra os católicos para deixar bem claro quem é que pensava que estava dentro da Igreja Católica e na verdade já estava fora. Está entendendo? Então, é uma caridade da Igreja dizer, meu irmãozinho, você saiu. Você acha que é católico, mas na verdade você já está fora. Na verdade você... não pertence a essa comunhão, você de alguma forma está desintegrando o corpo de Cristo. Né? Você faz parte ainda, porque é batizado, mas está cada vez mais afastado, se desintegrando. Então é a caridade da igreja que diz, olha, cuidado, você caiu na heresia. A igreja faz isso para com os seus filhos.